E aí, pessoal, a semana está terminando. O que podemos falar dos reforços do Grêmio? Amanhã tem jogo, a roda segue girando. E o que aconteceu de fato na semana decisiva? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês, com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Sábado passado, logo após o jogo do Grêmio contra o América, Luiz Felipe Scolari e também Marcos Herrmann disseram que essa seria uma semana decisiva e que chegariam, no mínimo, 2 reforços. Isso mesmo, o presidente Romildo Bolzan confirmou essa tendência também. Hoje é sexta-feira. E quando a gente faz essa avaliação, a gente precisa compreender o seguinte: o que aconteceu? Voltar um pouquinho no tempo. O que aconteceu de lá para cá? A primeira grande informação, a bomba que surgiu: Carlos Amodeu está na Europa, no caso na Itália, trazendo Hernani. Opa, Hernani é um grande nome. O que nós podemos falar sobre isso? Aí, poucas horas depois, Hernani acerta com outro clube italiano. Aí vem Pedro Rocha. A primeira questão é: Pedro Rocha não é na posição que o Grêmio falava. O Grêmio falava num box-to-box e num centroavante. Pedro Rocha é um homem de lado pela esquerda. Aí, em seguida, as informações levaram para venda de jogadores. Matheus Henrique, Juan e Ferreira. E os reforços do Grêmio acabaram não vindo. Notícias de Atibaia, onde o Grêmio está concentrado para o jogo contra o Bragantino, dão conta que o Grêmio joga praticamente com o mesmo time. De Porto Alegre, o DM tricolor não entrega ninguém para reforçar a equipe. Os reforços pesados do Grêmio estão no DM. Neste ano de 2021, o Grêmio contratou 3 jogadores. 3 jogadores. Douglas Costa, no DM. Rafinha, no DM. Thiago Santos, há mais tempo, no DM. Quando começa a juntar as peças, e por isso é que eu gosto de buscar o tempo para resolver essas questões, tu vê o que está de fato acontecendo dentro desse ambiente. Aí, claro, se fala em crise, eu quero apenas olhar os fatos. Eu não quero olhar, o fulano brigou com o ciclano, porque isso a gente nunca tem a certeza, e mais nas relações humanas, as brigas vão e elas vêm. Então, o que é hoje verdade, amanhã deixa de ser, e assim a gente constrói no futebol. Então eu não entro muito nisso. O ambiente... Não, eu quero os fatos. Os fatos, o Grêmio vai a campo para jogar contra o Bragantino com o Chapecó, vai com o Wanderson, pode jogar Guilherme Guedes, joga Juan e joga Jeromel, que volta. Joga o meio-campo com Fernando Henrique e com Darlan. Joga Jean-Pierre. Na frente, jogam Alisson, Léo Pereira, no caso Léo Pereira pela direita, Alisson pela esquerda e Ricardinho. Chapecó, Wanderson, Juan, Guedes, Fernando Henrique, Darlan, Jean-Pierre, Léo Pereira, Ricardinho. 2 jogadores contratados, sendo que um em 18 e o outro em 14. Jeromel e Alisson. Essa é a realidade. A realidade para o Grêmio sair da crise é que, e aquilo que a gente discutiu antes, ela vai ser entregue no colo dos meninos do Grêmio formados nas categorias de base. Essa é a tese, essa é a verdade, e esse é o ponto que os fatos nos entregam. O Grêmio fracassou no campo das contratações, e dia após dia a gente analisa e entende que essa é a grande verdade. Seja por indicação do Renato, seja por inabilidade do presidente, no caso das contratações, seja por entendimento errado de quem faz a construção da análise de desempenho, seja por que lado for. O Grêmio tem uma chance e a chance está entregue aos meninos.
Mais uma semana se passou, mais uma vez nós colocamos em cima da nossa expectativa por quem está fora chegar e nos apoiar, e mais uma vez nós terminamos os prazos dados pelo próprio Grêmio para dizer que vamos para o jogo, vamos torcer, e quem pode nos tirar são os jovens jogadores. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí eu questiono coisas muito maiores. O tal superávit do Grêmio, a tal grande capacidade financeira do Grêmio, de fato não tem servido para grandes situações. Porque o Grêmio não consegue refletir em estrutura dentro do campo do futebol a sua grande capacidade de gestão ou de organização financeira administrativa, o nome que vocês quiserem dar. Essa é a verdade. Porque a gente olha outras equipes muito baseadas em reforços, não em categoria de base. Vamos poder pegar o exemplo do Palmeiras, o exemplo do Flamengo, o exemplo do Atlético Mineiro, e o Grêmio não consegue construir. E eu não vou achar, eu sei que o Flamengo tem mais capacidade financeira, mas também não é 50 vezes maior. A gente olha o time do Flamengo e vê um time de reforços. A gente olha o time do Palmeiras e vê um time de reforços. A gente olha o time do Grêmio com um investimento altíssimo e vê um time de meninos. O Chapecó está no Grêmio há um tempão, o Wanderson está no Grêmio há um tempão, o Guilherme Guedes está no Grêmio há um tempão, o Juan está no Grêmio há um tempão, o Fernando Henrique também. O Léo Pereira chegou há pouco tempo, o Ricardinho chegou há pouco tempo, mas tu vai olhar os investimentos, o Léo Pereira custou 500, o Ricardinho veio de graça. Foi o dinheiro que trouxe. Foi a capacidade do Grêmio de entendimento. É preciso refletir, é preciso entender cada vez mais. Nós vamos para o jogo, mais uma vez, assim como foi contra a equipe do Vitória, assim como tem sido em outras situações, e nós não vamos ter esse respaldo de fora para resolver os problemas. É Filipão e os meninos. E que o Grêmio se salve de uma situação difícil, deixando claro, quem se colocou nessa situação foi o próprio Grêmio, e essa forma de condução. Essa forma de condução. Eu sou defensor das categorias de base, e eu só quero que não queimem esses meninos. Porque fizeram tudo para que hoje a gente pressione, porque o resultado não vai ser tão simples e não vai ser tão fácil, porque não é quando se tem esse tipo de modelo. Então é preciso apenas entender. Eu trouxe aqui algumas situações de fato, algumas situações históricas, para que a gente coloque na mesa e diga o seguinte, pô, é verdade. É verdade. Todo esse investimento, toda essa expectativa, toda a entrevista dizendo que vem, e na prática, ou tá no DM, ou não vem. E quem joga é Fernando Henrique, é Darlan, é Jean-Pierre, é Ricardinho, é Léo Pereira, é Wanderson, é Guilherme Guedes. Se não jogar o Guilherme Guedes, joga o Cortez, que vem em 17. Contra fato, gente. Não tem argumentos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.